Estimados alunos, sejam todos muito bem-vindos ali para a nossa aula de física. Hoje eu quero atuar com vocês ali, vinculando o procedimento entre as relações das escalas termométricas, que é um ponto bem importante para que a gente consiga estar trabalhando até a nível de vigência mundial. Então, assim, não são todos os países que atuam com a mesma escala, por isso é interessante a gente saber se articular entre elas ali, tá? Então, primeiro a gente tem que saber como que acontece essa confecção. Em um primeiro ponto, a gente tem que estar levando em consideração que eu tenho três escalas vigentes no nosso planeta. Uma é a escala Kelvin, outra é a escala Celsius e a outra é a escala Fahrenheit. Independente da escala que você pegue como ponto de referência, o importante é que a gente tem que estar trabalhando sempre com o ponto de ebulição ou o ponto de fervura da água, e a outra a gente leva em consideração o ponto de fusão ou o ponto de congelamento da água. Para a gente, o padrão é o Celsius, que a água congela a zero e a água ferve a 100 graus, certo? Então, esse é o nosso ponto de referência. Para a escala Fahrenheit, a água congela a 32 e ferve a 212. Para a escala Kelvin, a gente não usa aquele fator vírgula 15, tá? Mas a gente leva em consideração que a água entra em ponto ali de congelamento a 273 Kelvin e de ebulição em 373 Kelvin. Percebam que todas as escalas ali, com exceção da escala Kelvin, assumem valor negativo. A escala Kelvin tem o zero na escala dela ali, que é chamado de zero absoluto, que é o ponto de congelamento do átomo que a gente vai ter ali, tá? Que para a escala Celsius equivale a menos 273 graus Celsius e a temperatura em Fahrenheit equivale a menos 459. Mas para a gente estar trabalhando com isso, é importante a gente saber a correlação entre esses constituintes. E aí levamos em consideração essa fórmula genérica entre as escalas ali, escala 1 e escala 2, ambas dependem do ponto de fusão e do ponto de vapor da água na sua respectiva escala. Eu vou fazer a conversão aqui junto com vocês da escala Celsius e Fahrenheit. Então ficaria ali, ó, Tc menos 0, divididos por 100 menos 0. Na segunda equação ali ia ser Tf menos 32, divididos por 212 menos 32. Lembrando que Tc representa a temperatura em Celsius e Tf temperatura em Fahrenheit. Fazendo as devidas subtrações, vamos ter ali, ó, Tc sobre 100 igual a Tf menos 32 sobre 180. O que fazemos ali? Podemos tirar o zero de cada uma das igualdades do denominador. Então, assim, a gente não está atribuindo outros valores ali, eu estou mantendo a proporção. Então, eu posso sim fazer isso. E ao final, eu ainda divido por dois denominadores, porque ficaria 10 e ficaria 18. E daí, nessa forma, chegamos na forma simplificada dessa equação, ficando atribuído ali, então, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Então, isso é a forma que a gente tem ali, ó, com 4 linhas, basicamente, a gente conseguiu identificar e fazer uma correlação entre escalas termométricas, ok? Vamos ali avançar mais um pouco, ó. Vamos avançar para os nossos exemplos. O primeiro deles, um termômetro de um dado país é graduado em uma escala Y que associa os valores 50 graus Y e menos 30 graus Y para o ponto de vapor e o ponto de gelo, respectivamente. Nessa escala foi apresentado no telejornal que a temperatura de menos 6 graus Y. Qual é esse valor para a escala Celsius? Então vamos dar uma olhada para ver como que a gente vai estar trabalhando com isso. Bom, o primeiro constituinte vai ficar ali então, ó, escala 1 menos PF, PV menos PF, e o mesmo vale para a escala 2. Então eu vou colocar ali TY, que é a temperatura nessa escala Y, menos o ponto de congelamento. Percebam que na fórmula tem o sinal de menos. E o valor que a gente tem ali para o ponto de congelamento também é negativo. Atenção que tem que ter regra adicional, e menos com menos é mais. Então, fazendo as devidas substituições, vamos ter ali então Tc sobre 100 igual a Ty mais 30 divididos por 50 mais 30. A única alteração vai dar no segundo denominador, que fica 80. E eu posso simplificar, cortando o zero de ambos os lados para me manter a minha proporção. E para me deixar mais fácil a situação, eu posso dividir ambos os denominadores por 2. E aí a gente tem ali a nossa equação para essa questão. Tc sobre 5 é igual a Ty mais 30 sobre 4. Se gerou dúvidas até aqui, recomendo que você volte no vídeo e reveja novamente ali, tanto esse quanto o primeiro exemplo que eu fiz ali, fazendo a articulação ali entre a relação da escala Celsius e escala Fahrenheit, ok? Agora, para esse contexto aqui, eu vou substituir o valor por aquele menos 6. Então, assim, ó, o Ty, ele dá lugar para o menos 6. Então, você pode deixar menos 6 mais 30 ou fazer 30 menos 6, não tem problema, que vai dar 24. 24 dividido por 4 vai dar 6. O 5 que está dividido passa para o outro lado multiplicando.
teremos ali uma temperatura em Celsius equivalente a 30 graus Celsius, certo? Então isso é a nossa correspondência. Criamos a equação e articulamos para ver a correlação entre os elementos, ok? Vamos ali ao nosso segundo exemplo. Temos aqui, ó, em um experimento de laboratório, um aluno decidiu observar a variação da temperatura em relação ao comprimento da coluna de mercúrio no interior de dois termômetros. Percebam, termômetro 1, o tamanho que a gente vai ter de 16 centímetros. Termômetro 2, ali teremos um tamanho equivalente a 24 centímetros. E olha o que ele fala ali, ó. Sabendo que o mercúrio é sensível ao calor e a temperatura marcada no termômetro é proporcional ao deslocamento do fluido no tubo, qual a temperatura no termômetro 1 em graus Celsius, sabendo que o termômetro 2 marca 48 graus Celsius. Então vamos ver o que a gente pega ali como referência. Alguns detalhes são importantes, certo? Dentre eles ali o 48 e também o 24. É a partir dessa relação que a gente vai evoluir o nosso sistema de cálculo, ok? Vamos ali então fazer essa correlação. Aqui eu peço para vocês terem um pouquinho de atenção, que eu vou fazer uma modificação ali no ponto do vapor das duas escalas, não que seja necessariamente a temperatura que a água ferve, é porque eu preciso ter um ponto de referência entre elas ali, ó. Então fica ali Tc menos zero. Ali, usei o 48 porque foi o 48 que ele sugeriu ali, menos zero, que eu sei que o ponto de congelamento da água é zero. Para a segunda escala, eu usei Tt, temperatura do termômetro, menos zero, que até então eu tenho 0 centímetros de deslocamento, a priori. E ali, ó, 24 menos zero, porque o 24 foi a referência. A partir desses elementos, eu faço as devidas subtrações. Percebam que vamos ter ali, então, Tc sobre 48 igual a Tt sobre 24. Tanto 48 quanto 24 são múltiplos de 24. E eu posso dividir ambos por 24. Ficando então ali, ó, Tc sobre 2 igual a Tt, ok? Detalhe, agora o que a gente faz? Eu tenho essa temperatura aqui como referência. Aliás, isso vai gerar uma temperatura de referência. Mas eu tenho um tamanho, eu tenho um comprimento. E agora eu preciso atuar com esse 16 aqui, certo? Então, uma vez que eu atuo com ele, vai ficar ali, ó, no lugar do Tt, ele sai fora e dá vazão do lugar para o 16. Então ali eu vou articular a minha equação. O 2 que está dividindo passa multiplicando e 2 vezes 16 chegamos então ali a temperatura de 32 graus Celsius, certo? Bom, o que eu queria trazer para vocês aqui, estimados alunos, nesse momento ali, que você consiga compreender essa ideia da relação e dessa correlação entre as escalas ali. Elas podem conversar entre si. Entretanto, sempre que você vai pegar como referência, há sim a necessidade de você estar articulando esses elementos, visando ponto de congelamento e também ponto de vapor. Tá? Nesse caso específico, pelo menos o ponto de congelamento eu peguei de maneira mais coerente, e o ponto de vapor eu dei uma pequena ajustada em prol desse exercício, para a gente conseguir fazer essa correlação, ok? Mas eu também poderia ter pegado ali nessa relação, ter articulado esses elementos aí dessa escala e ter substituído ali pelo 48 como escala Celsius, certo? Então a gente consegue ter outras formas de estar trabalhando, mas essa é a maneira mais certeira que tem ali, que acaba sendo coerente dentro do rol do nosso conhecimento, ok? Me despeço aqui desse vídeo. Se tiverem dúvidas, peço para reverem mais algumas vezes esse componente ali, ok? Um forte abraço, me despeço de vocês, boa aula e bons estudos!